Olá, 800. Tudo beleza? Tudo jóia? Firmes aí? Espero que sim. Espero, mais uma vez, o meu desejo é que você esteja bem, seus pais, seus responsáveis, seus familiares. Espero em Deus aí que todos estejam bem. As notícias que têm chegado são boas. Graças a Deus, estamos tendo aí uma flexibilização, quase que não sai, né? Maior. Então, se está acontecendo isso de certa forma, é porque a pandemia está cedendo, graças a Deus, e falta menos que faltava para nós estarmos juntos presencialmente falando. Mas enquanto isso, continuamos. Você daí, eu daqui, e vamos que vamos, porque esse negócio aí, estudar é preciso e a gente precisa continuar. Antes da aula, preciso dar a você algumas orientações da nossa coordenação, para que você fique atento. A primeira delas é em relação às datas das avaliações, então fique atento. As avaliações começarão da segunda-feira, no dia 13 agora de julho, e irá até o dia 17 de julho, então de 13 a 17, segunda a sexta. A nossa avaliação, como geralmente acontece, será no dia da nossa aula. Então, se você tem aula comigo na quarta-feira, a sua avaliação será na quarta-feira. Então, fique atento, no dia 15. E o que irá acontecer? Você terá as questões no plural, no maestro. Você vai ter o dia todo, você terá o dia todo para fazer a avaliação, da manhã até a 0 hora, até a meia-noite. Caso você não faça a avaliação nesse dia, você não poderá fazer mais, e aí você irá para a segunda chamada. Então fique atento, não deixe de entrar, não deixe de fazer a avaliação, para a gente poder corrigir e dar a sua nota. A segunda informação é que você precisa, vai ser bom se você fizer a sua avaliação no plural maestro, o que é mais usado, que a maioria, praticamente todos usam, algum outro não, mas caso você tenha dificuldade em usar o plural maestro, você entra em contato com a professora Sandra. Anote aí o número para que você possa falar com a professora Sandra. É 9884 16 241. Repetindo, 988 41 62 41. Esse é o número da professora Sandra, que você deve entrar em contato com ela caso tenha alguma dúvida como fazer a avaliação no maestro no plural. Beleza? Tendo dito isso, vamos lá seguir, vamos caminhar, nós vamos conversar sobre desafios. Você sabe o que é desafios, você gosta de desafios, você encara os desafios, você foge dos desafios. Como é isso? E é legal porque no 8º ano, na verdade, não só no 8º ano, mas alguns dizem que viver é um desafio. E de certa forma, sim. E quando eu digo viver, não é só se manter vivo, é viver de maneira coerente, de maneira onde nós vamos caminhar para um futuro e vivermos mais com qualidade de vida, nunca esquecendo que o Deus que deu a vida para você, que deu a vida para mim, que nos deu a vida, ele gosta, agrada a Deus quando nós buscamos viver bem. E é importante sempre a gente lembrar isso, que Deus quer o nosso bem, Ele nos fez para viver bem, e a gente não pode tirar isso da cabeça, é legal. Mas, quando a gente fala em desafios, a gente precisa lembrar que a nossa vida, realmente, nós enfrentamos desafios diretos, digamos assim, sempre. Nós nunca vamos viver sem desafios, mas eu quero dar a definição de desafios para você, para que você fique aí, tenha bem fresquinho. Você tem como consultar o dicionário, beleza, mas eu vou dar aí a definição de desafio. Ato de desafiar, jogo, competição, provocar alguém para combate, luta, ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Estudar,
viver, vencer, superar limites. Olha só que interessante. Vamos de novo. Desafios, ato de desafiar. Tem a ver com jogo ou jogos, tem a ver com competição ou competições, provocar alguém para um combate, luta, ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Como estudar, viver, vencer, superar limites. Vamos começar pelo combate, pela luta, coisa física. E meninos, geralmente, eu até brinco, mas falo sério, que menino às vezes tem sempre aquela brincadeira de luta, de chutar, de dar soco e tal. Eu sempre oriento para não brincar assim, porque vai que uma hora você acaba acertando o outro e causa grandes problemas. Então, não é legal essa brincadeira de chutar, de dar soco, enfim. Mas esse tipo de luta existe, né? Os Jogos Olímpicos estão aí, as pessoas que fazem luta normais como esporte, judô, karatê, jiu-jitsu, enfim, muay thai, esse monte de lutas que tem aí, que precisa ser encarado como autodefesa e também que serve também melhor como exercício para o corpo. As meninas também não ficam atrás, as meninas que gostam de fazer defesa pessoal, essas coisas todas, também é muito bacana. Mas não é desse assunto que eu quero tratar. Eu quero falar com você dos desafios que a vida nos impõe enquanto seres humanos. É um grande desafio. Você imagina, por exemplo, quando você nasce e você começa a tomar noção das coisas e que você começa a querer andar. Aí já é um grande desafio, que você não tem muita noção, você não tem muita consciência disso, porque são coisas naturais, inerentes ao ser humano, pertencem ao ser humano. Seus movimentos vão aumentando, os seus músculos, os seus ossos vão se firmando, seu músculo vai ficando mais resistente e você naturalmente vai se percebendo. Tem noção de pé, de mão, de ficar em pé, de apoiar, enfim, isso é tudo natural, mas é um desafio. Tem crianças, por exemplo, que quando começa a forçar o braço, as pernas para levantar, ela fica em pé um pouquinho, daqui a pouco ela fica com medo de se agarrar, e os pais estão sempre perto para protegê-lo, para não deixar cair. Isso é fato. Vai passando o tempo até que isso vai passando e você consegue se manter, né, em pé e começa a andar. Um desafio vencido, uma etapa vencida. E várias outras coisas menores, da onde eu quero chegar, menor no sentido da onde a gente vai trabalhar mais um pouco, no sentido de que você começa a ter a sua independência quando você começa a andar, e é um grande desafio também para os pais ter que tomar conta de você, olhar você mais de perto para que você, digamos assim, não se meta em furada inconscientemente, que você ainda era lá na época uma criança. Então você tem aquela coisa vigiada, né? Você não bota coisa na boca, no ouvido, no nariz, dedo na tomada, essas coisas todas. Não sei se algum de vocês já tentaram ou fizeram isso, ou conseguiram essa proeza quando era pequeno. Tomara que não, mas diz aqui que é uma ocasião ou grande obstáculo. Quantos obstáculos você tem, né, que deve ser ultrapassado? E aí a gente começa a ver que os desafios estão aí. Eu também perguntei o seguinte: você encara ou corre dos desafios? Bom, desafios, eles precisam... Eu não gosto de chamar de problemas, eu gosto realmente de chamar de desafios. Porque você não vai deixar de ter desafios nunca. O grande problema é como você encara esses desafios. O grande desafio é como você encara os desafios. É verdade. Por quê? Porque da maneira que você encara os desafios, você vai ou se fortalecendo ou enfraquecendo. E isso tem a ver com sua personalidade e também tem a ver com o seu caráter. E quando eu digo caráter, não é no sentido de fazer coisas ruins, não é isso.
é a sua formação. É aquela coisa de você tomar uma postura, entendeu? E eu costumo dizer que correr dos desafios, no geral, não nos ajuda muito. Não estou falando de correr risco desnecessários que vai colocar a sua vida, a sua saúde em risco. Isso não é desafio. Nada que alguém propõe. E aí eu quero parar um pouco com você aqui para poder refrescar bem a sua memória. Cuidado. Porque existem pessoas, e até você mesmo, se não tiver cuidado, que fica nessa, me desculpe o termo, nessa bobagem de alguém propor desafio e você aceitar. Cuidado com os tipos de desafio. Tipo, desafio de pular de determinada altura e ver se cara tudo bem. Não faça isso. Isso não é um desafio, isso é uma bobagem que coloca a sua vida em risco. Não chamo de desafio, isso é uma coisa ruim, desnecessária. Um desafio de querer andar de moto. Quem nunca andou? Estou exagerando aqui. Isso não é um desafio, isso é uma bobagem. Um desafio de andar empinado numa roda só. Isso não é desafio, isso é uma bobagem. Porque nada que coloca a sua vida em risco vale a pena. Eu vou pegar um carro, a moto e dirigir ou pilotar sem ter carteira. Isso é uma bobagem, isso não é um desafio. Então, assim, existem coisas que são desnecessárias, né? Eu quero ver se você é capaz de mexer com fulano e sair correndo. Gente, estou citando assim as mais variadas coisas para você perceber que coisas que não vale a pena. O menino lá, a menina lá falou que você é isso e aquilo, eu quero ver você ir lá falar com ele e dar um soco na cara dele. Uma bobagem. Não é disso que eu estou falando. Até porque se alguém fizer algumas coisas dessa para você, uma proposta indecente como essa, você não deve nem levar em consideração. Você deve deletar e até repensar essa amizade. Porque quem é amigo não incita ninguém a fazer coisas que vai colocar a vida, a saúde do outro em perigo. Isso é um fato, certo? Eu estou falando de desafios que a vida nos impõe, que todos nós precisamos passar por ela. E aí não tem como fugir. Por isso que diz aqui, é um obstáculo. E esses obstáculos ele precisa ser transposto. Porque não adianta a gente correr de coisas que mais cedo ou mais tarde a gente tem que enfrentar. Por exemplo, vamos à sala de aula, vamos ao estudo, vamos à pandemia. Você imaginou, eu não sei se já falei isso, provavelmente sim, mas vou repetir, mas é um bom exemplo. Você imaginou com seus aí 11, 12, talvez 11, 12 anos, 8º ano, já perguntou aos seus pais se eles já passaram por isso, a situação que nós temos vivido de pandemia? Você já imaginou, nesses seus 11, 12 anos, seus primeiros anos de vida, você ficar aí 4 meses de um isolamento social? Como viver diante dessa situação? Desafio. Como você está superando isso? Mas não tem o que superar? Sim, porque a gente nós fomos proibidos, orientados algumas vezes, proibidos outros de ir em alguns lugares, de fazermos algumas coisas fora da nossa casa, ter que conviver mais tempo dentro de casa. Eu nunca passei por isso, ou nunca tinha passado, agora sim, nunca tinha passado por isso. Percebeu? Desafio, desafiador. Ter que viver uma situação dessa. Ter que ir para o colégio todo dia e assim, de repente, as aulas começaram em fevereiro, em março parou, não teve mais aula e você teve que ficar em casa. Percebeu? Aí, aquela coisa de você acordar, hoje não tô afim de ir para o colégio, queria ficar em casa, dormindo até mais tarde, mas mamãe e papai não deixam, o que eles fazem muito bem. Você precisa estudar, está no colégio de segunda a sexta,
Mas hoje, com certeza, você está querendo voltar ao colégio. Por quê? Porque fora do normal, não é normal isso. Mas, voltando aqui, é um desafio ter que viver essa situação. Desafiador. Fazer exercício, aulas, via net, como é que é isso? Você usa a net para pesquisar algum trabalho, alguma palavra no dicionário online que o professor passa para você pesquisar. Enfim, eu, por exemplo, eu dou alguns textos bíblicos para vocês e alguns às vezes falam assim, eu não tenho Bíblia, mas o que eu oriento? Vai lá, você tem como baixar uma Bíblia, depois você pode até tirar, tem como baixar para ver o texto. Né? Tudo aí na internet. Mas está sendo desafiador esse período, fazendo aula já há 4 meses em casa, fazendo exercício, avaliação, trabalhos e tudo. Né? Uma coisa, como eu disse, que nós nunca imaginávamos que queríamos passar por isso, mas estamos passando. Mas não estamos superando? Sim. Por mais penoso, por mais doloroso, por mais chato que seja, e você, nós achamos extremamente chato, nós gostamos da nossa liberdade, estar livre para ir e vir, é uma coisa que não tem preço, mas é um momento desafiador e a gente precisa se adequar a esse novo momento. Como eu disse, está passando, vai passar, mas até então é complicado. Então, esse é um desafio. Um exemplo simples do que é desafio. É um obstáculo. Sair de máscara, por exemplo, é um outro desafio. Nós não estamos acostumados com isso. A gente está acostumado a sair tranquilo, sem boca, sem nariz, tapado. De uma hora para outra, você tem que ir aos mercados, aos bancos, às lotéricas e tal, a tudo quanto é lugar, quando vai de máscara. Não é um hábito nosso, não é um costume nosso fazer isso. Então incomoda, muitos de nós não gostamos, mas é um desafio e que precisa ser superado. Ou seja, todos os desafios precisam ser superados. E como nós reagimos a isso? Ah, não existe. Não, tá aí. Entendeu? Portanto, seja lá todo e qualquer desafio que você irá enfrentar, você só tem 2 opções. Ou você encara, ou você não encara. Tem, como eu disse, situação que nós somos obrigados a encarar, mas existirão outros desafios que você pode não querer encarar. Mas que eles não vão sumir. Eles vão aparecer. A grande verdade é que o desafio eles precisam ser ultrapassados. Você tem no estudo, por exemplo, um grande desafio. Desde quantos anos você estuda? Se você foi para o colégio como hoje é normal e para o colégio com 2 anos, olha quanto tempo você já estuda. Percebeu? Já é um tempinho. Você ainda vai estudar muito. Muita sala de aula, muitos vídeos, muitas pesquisas, muitas perguntas, mas isso faz parte. Porque suponhamos que você tivesse aí a autonomia de tomar a seguinte decisão: não vou estudar mais. Você não tem. Seus pais não vão te dar nesse direito, até porque eles sabem melhor do que você o que é bom para você hoje. Apesar de algumas vezes você achar que não, né? Mas eles sabem. Bom, mas suponhamos que você tivesse essa liberdade, falar, não vou estudar mais. Não quero mais encarar isso, é chato, estou bem do jeito que estou. Mais cedo ou mais tarde, toda essa situação viria à tona pela decisão que você tomou hoje ou por se esconder dos desafios. Por achar que as coisas naturalmente iriam se resolver. E tem coisas que elas não se resolvem naturalmente. Percebeu? A educação é uma delas. E aí você ia passar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 35. E aí? Como é que ia ser o futuro? Vou falar para você, não teria futuro. Porque assim, você pulou etapas. Você deixou de encarar.
E lá na frente isso vai voltar. Então, por isso que a educação, estudar, é um desafio que precisa ser encarado da melhor maneira possível, com muita disposição. E eu não estou dizendo que estudar não é cansativo. E eu falei estudar, não é comer merenda. Sei que você não vai para o colégio para comer merenda. Mas, brincadeiras à parte, estudar mesmo dá muito trabalho. Porque envolve pesquisa, envolve abrir mão de algumas horas, algum tempo de lazer algumas vezes. Por exemplo, época de prova requer de você, né? Não só época de prova, mas assim, chega na semana, nas semanas que antecedem a prova, é preciso parar e dar uma atenção maior às matérias. Você já aprendeu em sala, se esforçou em sala, mas vem a semana de prova. Então é preciso estudar a matéria, revisar, perguntar, tira dúvida e, ufa, isso dá trabalho. Mas vale a pena? Vale. O desafio vencido. Ir para o colégio de segunda a sexta, ter 5, 4 aulas durante o dia, todo dia, certo? Durante um ano, um desafio. Mas se não for assim, as coisas não vão fluir. Então existem desafios que é preciso encarar e encarar com força, disposição e uma observação aqui, na verdade, não observação, uma orientação, que também é observação. Dê graças a Deus, eu falo, de vez em quando eu falo isso, dê graças a Deus que você tem condições, através do seu responsável, dos seus responsáveis, que investem em você. Pô, isso não tem preço. Isso é muito legal. Esse investimento. Pensando lá no seu futuro. Então, o que você precisa fazer? Encarar o desafio de estudar. Mas não é ir para o colégio, como eu disse, é estudar mesmo, é saber conceitos, não é decorar, se esforçar para aprender. Lembra dos alunos estrelas? Não sei se você já foi um, mas alguns às vezes fazem comentários, olha, isso é uma bobagem. Não, não é bobagem. Eu vejo os alunos estrelas a cada bimestre estudando um pouco mais, então que ele quer voltar de novo para o quadro dos alunos estrelas no próximo bimestre. Ou seja, essa disposição que esses alunos, que em um bimestre foram alunos estrelas, ele não quer perder, digamos assim, o posto. Ele quer voltar para lá. Ou ele quer continuar lá, melhor dizendo. Então ele precisa se esforçar ainda mais, porque outros também querem estar lá. Aquele que não foi no bimestre agora, vai querer ir no outro, vai querer ir no outro. E que bom seria, se todo o colégio fosse aluno estrela. Quem seria o maior beneficiado? Você. Porque isso só demonstraria o esforço que você faz. O grande problema é que às vezes nós enfrentamos as coisas como se fosse assim, o importante é passar. Eu estou estudando só para passar. Não. O desafio é aprender. O passar de série é consequência do seu aprendizado. O não ficar em dependência, o não ficar sofrendo no final do ano, não ficar de recuperação, é do seu esforço. É por sua conta e risco. Alguns alunos, às vezes que eu percebo na minha aula, têm feito isso, o tempo que eu estou no Batista, às vezes eu faço isso com alguns alunos. Eu vejo que não está muito legal, aí eu chego lá, chamo para conversar, às vezes até na hora do intervalo, quero falar com você rapidinho. Vou lá e oriento, querido, olha só, pô, não está legal. Você está dispersivo, o que está acontecendo? E é assim, assim, por quê? Porque eu sei da importância do estudo e sei das vantagens de aproveitar a oportunidade de estudar, estudar bem quando se está novo. Sei muito bem. Seu pai também sabe, sua mãe também sabe. Por isso o investimento. E é desafiador. E aí eu vou lá e converso assim, olha, se você continuar assim, vai chegar no final do ano, vai dar ruim.
Já pensou você ficar dependente e tal, tal? Então, por que eu falo isso? Porque a ideia é estimular você a perceber que é melhor encarar os desafios agora e se cansar agora, que é um cansaço bom, porque esse cansaço é bom. Está se cansando hoje para amanhã, ou seja, no futuro você tem uma vida, né, na melhor que você possa ter, em todos os sentidos. Então eu falo para os alunos isso, do que chegar no final do ano, igual eu vejo também alguns alunos que vêm falar comigo e choram, alguns chegam a chorar e lamentam, mas já foi feito, porque tinha que ser pensado antes, tinha que ser encarado antes. Então, desafios é isso. Desafio não quer dizer que as coisas vão ser fáceis. Muito pelo contrário. Desafios geralmente pode ter aqueles que sejam mais tranquilos, mas pode ter alguns que sejam mais difíceis. E cá para nós, vocês ainda não passaram, talvez, provavelmente, pelos maiores desafios da vida de vocês. Ainda virão. Claro que eu não conheço você no seu dia a dia, e tal, mas pela sua idade, olhando assim para você, provavelmente você ainda não passou pelos maiores desafios da sua vida. Quando você for amadurecendo, que for independente, a tão sonhada independência que todos querem, e que tiver, além de estudar, ter que trabalhar, ter que pagar suas contas, ter uma família, esposa, esposo, filhos, enfim. Aí você vai falar assim, bem, eu vou falar para você assim, bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo ao mundo dos adultos. Porque aí os desafios começam mesmo. Entendeu? E por quê? Porque no 8º ano você está começando a caminhar. E a verdade é que os desafios só vão aumentando ao longo da caminhada. Que quanto mais você vai evoluindo, quanto mais você vai crescendo, quanto mais você vai adquirindo experiência, mais responsabilidade você vai tendo, os desafios vão aumentando. Foi o desafio da quinta, do sexto, do sétimo, agora o desafio do 8º, depois o desafio do 9º. Interessante quando alguns alunos que chega um ano, eles têm um horário bem, né, diferente. Tem dias que sai 11 e pouca, meio-dia. Quando chega numa determinada série que eles pegam o horário e se espantam. Só saem às 13 horas, 10 para as 13, né, 10 para 1 da tarde. Caramba! Ao chego assim, bem-vindo ao ano tal. Percebeu? Por quê? Que você encarou o desafio, estudou, levou a sério, passou de série e vai encarar um outro desafio agora no próximo ano. Porque é assim que é. É desse jeito. Faz parte da vida evoluir. Mas tem outro desafio. Viver. Viver é um desafio. Mas como se encara o desafio? Eu acho que o melhor modo, essa é a minha opinião, eu acho que a simplicidade com a qual nós buscamos viver é que vai fazer com que nós vençamos esse desafio de viver. Eu costumo dizer que somos nós que criamos as dificuldades da vida para nós mesmos. A Bíblia diz assim, tendo que comer e o que vestir, se segue o coração. Claro que a gente olha para essa frase da Bíblia, comer e vestir, viver com contentamento, é no sentido de que o Deus que nos permite ter a comida e a roupa é o mesmo Deus que vai nos dar capacidade para estudarmos um pouquinho, para crescermos um pouco mais. É uma caminhada. E a conquista faz parte. Ou a falta da conquista também. Por isso, viver que muitos querem complicar, a voz de vez em quando falha. É assim mesmo, fala muito e acaba acontecendo. Muitos às vezes querem complicar o que não tem complicação. Por que a gente vai complicar o que é simples?
Apesar de viver ser um desafio, mas basta, digamos assim, o cuidado necessário à vida, tanto em alimentação, em comportamento, em lugares que nós frequentamos, com as amizades que temos, enfim, com aquilo que bebemos. Nosso corpo, ele vai absorvendo aquilo que a gente vai alimentando ele. É como a mente. O que mais sobressai? Então, o que mais sobressai precisa ser uma mente saudável, coisas boas, boas leituras, boas companhias, bons papos, enfim. É manter uma vida saudável. Viver não é viver de qualquer jeito, é viver com gosto. E as pessoas confundem viver intensamente com viver irresponsavelmente. Viver intensamente não é viver de qualquer maneira. Viver intensamente é aproveitar as oportunidades que a vida nos dá para vivermos com qualidade. Não é sair por aí fazendo qualquer coisa de qualquer maneira. Então, viver é um grande desafio, mas se torna um maior desafio para aqueles que querem levar a vida de qualquer maneira. Então, a simplicidade leva a cada um de nós a vivermos de forma bem tranquila, bem saudável e bem serena. Quer ver outra coisa, outra palavra que tem a ver com a definição que nós demos, falhou aqui de desafio? É vencer, superar limite. Quem não quer vencer? Quem não quer superar limite? Só que dá trabalho. Pensa que você não está sozinho no mundo, que ao seu lado, à sua frente, à sua direita, à sua esquerda, atrás, tem um monte de gente. E todos têm sonhos. Como você também, como eu também tenho. É um grande desafio vencer. Que para vencer os desafios é preciso estar preparado de todas as maneiras. Tanto na área emocional, espiritual, quanto na área profissional, ou seja, a capacitação. Todo mundo gosta, ninguém vai falar assim, eu perdi. Ninguém quer falar essa palavra, eu perdi. É ruim perder. Sim, essa palavra a gente não gosta de conjugar. O vencer que é bacana. Agora, para vencer, é preciso estar preparado para isso. É preciso superar, como a gente está falando aqui na aula, os desafios. Porque eles vão vir. Eles já estão aí. E aí você pode pensar, mas eu estou novo ainda. Querido, não se pode pensar no futuro se não viver o presente de maneira show. Repetindo, não se pode viver o futuro vivendo o presente de qualquer jeito. Você, para pensar no futuro, você não está mais novinho. Você é novo, mas para isso você já está no caminho. Existe um exemplo de um rei chamado Joás. Você abre lá, depois vai ficar lá para você ler 1 Samuel no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, que fala sobre Davi. Davi começou novo, já cuidava do rebanho lá de ovelha do seu pai. Enfim, com 20 anos, mais ou menos, Davi já tinha desafiado o gigante. Eu tinha matado Golias. Olha só que coisa interessante. Você está quase lá. Quer ver uma outra história lá que está lá em 2 Crônicas 24, capítulo 1, que eu citei, tem em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1. Rei Davi. Um outro rei chamado Joás, está lá em 2 Crônicas, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, capítulo 24, versículo 1, diz que ele começou a governar com 7 anos. Claro que ele tinha um tutor, alguém que cuidava dele, que direcionava ele, mas conta que quando ele foi coroado rei, ele tinha 7 anos. Olha que coisa bacana. Porque os desafios eles acontecem, independente da idade. Percebeu? E aí, as responsabilidades que vão aumentando, você também precisa estar preparado.
para enfrentar. Por isso que eu falei, emocional, espiritual, para poder encarar os desafios que vêm. E dentro da nossa estrutura, você precisa também intelectualmente se preparar, aprender, para que você encare os desafios e saia vencedor. Claro que alguns desafios, né, a gente não vence todas, mas encarar o desafio nos fortalece, nos prepara para a vida. Porque desafios estão aí, eles vão continuar aparecendo e você vai ter que se esforçar para superá-los. Beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.